Policiais riem de mulher negra, mas o tribunal explode quando a NASA confirma quem ela realmente é. Tudo começou como uma tarde normal, uma simples blitz em uma rua tranquila que deveria ter terminado em uma breve conversa e um aceno de despedida. Em vez disso, transformou-se em um pesadelo de ridicularização, falsas acusações e discriminação flagrante. Os policiais que pararam uma mulher negra tranquila e serena nunca imaginaram que seus sorrisos iriam ser substituídos por expressões de puro choque. Eles não tinham ideia de com quem estavam lidando quando sua vítima finalmente entrou no tribunal. Um enxame de funcionários da NASA surgiu em seu favor, ansiosos para revelar a verdade que mudaria sua vida. O que aconteceu a seguir abalaria toda a cidade e repercutiria em todo o país. A Aaliyah Monroe agarrou o volante de seu elegante Honda Civic prateado, com o coração batendo forte contra o peito. Ela havia passado a tarde em uma pequena livraria no centro de Morganville, vasculhando as prateleiras em busca de volumes raros sobre astrofísica, sua paixão de toda a vida e, sem que muitos soubessem, sua verdadeira profissão. O cheiro de livros velhos ainda impregnava sua jaqueta enquanto ela navegava pelas estradas sinuosas que levavam à sua modesta casa nos arredores da cidade. O sol do final do verão estava se pondo no horizonte, pintando o céu com raios rosa e laranja. Ela não conseguia se livrar da sensação de inquietação que a invadia sempre que avistava um carro da polícia. Infelizmente, essa era a realidade de muitos cidadãos negros em Morganville. Apesar de seu emprego respeitável e comportamento calmo, ela havia se acostumado aos olhares ansiosos em sua direção e à tensão reflexiva que vinha com a autoridade uniformizada. Naquela noite, seu desconforto se transformou em um medo vívido e paralisante, quando ela percebeu as luzes vermelhas e azuis piscando no espelho retrovisor. Instintivamente, ela encostou o carro na beira da rua deserta, com o coração batendo forte, enquanto um único carro da polícia parava atrás dela. Ela verificou o velocímetro 2 vezes. Definitivamente não estava em excesso de velocidade. Ela também sabia que seu registro e seguro estavam em dia. Não havia motivo legítimo para essa parada repentina. Com precisão mecânica, Aaliyah abaixou a janela e colocou as 2 mãos no volante, o sinal universal de cooperação. Ela respirou devagar e trêmula. A porta da viatura se abriu e 2 policiais saíram, suas silhuetas projetadas contra o redemoinho de luzes coloridas, procurando por Aaliyah. Sua garganta secou. "Boa noite, senhora", disse um dos policiais. Ele era alto, de ombros largos e parecia ter cerca de 30 anos. O crachá metálico em seu peito dizia Policial Derek Lowe. Seus olhos percorreram Aaliyah e o interior do carro, claramente desconfiados. "Carteira de motorista e documento do carro, por favor", disse ele. "Claro", respondeu ela, mentindo baixinho, enquanto tirava os documentos de uma pasta organizada no porta-luvas. Ela os entregou, com os dedos tremendo levemente, embora tentasse manter a compostura. O segundo policial, um homem mais jovem com o nome Policial Mark Rollins, estampado no uniforme, espiou pela janela do passageiro, seu rosto revelando uma mistura de curiosidade e desdém. "Dirigindo muito chique para este bairro", murmurou ele alto o suficiente para que Aaliyah ouvisse. Ela sentiu uma pontada de raiva dentro de si, mas a reprimiu. O policial examinou os documentos, franziu a testa e perguntou: "Senhorita Monroe, você sabe por que a paramos?" Aaliyah engoliu em seco. "Receio que não." O policial perguntou: "Você estava em excesso de velocidade?" Ele balançou a cabeça negativamente. "Não, senhora, você tem uma luz traseira queimada." Seu tom era severo, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria algo mais. "Recebemos uma chamada sobre um possível veículo roubado que corresponde a esta descrição." Aaliyah cerrou os dentes. "Roubado? Posso garantir que este é o meu veículo. Meu nome está no registro." O policial Rollins soltou uma risada sarcástica. "Ouça, você não precisa ficar na defensiva. Estamos apenas fazendo nosso trabalho." Toda a situação parecia surreal. Aaliyah manteve a voz firme, tentando ao máximo parecer calma, apesar da adrenalina correndo em suas veias. "Eu entendo, policial, mas talvez haja um mal-entendido." O policial olhou rapidamente dos documentos para Aaliyah, depois para a foto da carteira de motorista e voltou a examinar o rosto dela com ar suspeito. Ele inclinou a cabeça. "Saia do carro, por favor, senhorita Monroe." Seu pulso disparou. "Há algum motivo para eu sair do carro?" Ela sentiu a garganta apertar.
Legalmente, ela sabia que tinha direitos, mas protestar com muita veemência naquele momento poderia agravar a situação. Senhora, repetiu o policial Lowe, com a mão pairando perto do coldre. Saia do carro. Dividida entre afirmar seus direitos e não querer irritar os policiais, Alia lentamente desatou o cinto de segurança, abriu a porta e ficou em pé. O ar ameno da noite de verão, de repente, pareceu áspero contra sua pele. Ela foi direcionada para o capô da viatura, onde os policiais perguntaram se poderiam fazer uma rápida revista em seu veículo. Embora furiosa com a invasão de sua privacidade, ela concordou, esperando que a obediência acelerasse o encontro. Enquanto os policiais vasculhavam o porta-malas e o banco de trás, encontraram alguns livros didáticos de capa dura sobre mecânica orbital avançada, mapas estelares e seu caderno pessoal cheio de cálculos complexos. O policial Hollins bufou. O que é isso tudo? Algum tipo de código que trabalho acadêmico, respondeu Alia secamente, engolindo sua indignação. O policial Lowe trocou um sorriso malicioso com o policial Hollins. Eles pareciam não estar convencidos. Naquele momento, Alia percebeu que eles já haviam decidido o que pensavam dela. Para eles, ela era apenas mais uma suspeita, alguém que não pertencia a um carro decente, alguém que correspondia mais aos preconceitos deles do que aos fatos diante deles. Sua mente disparou. Ela sempre acreditara na decência das forças da lei, crescera respeitando pessoas de uniforme, mas ali, diante daqueles dois policiais que a olhavam com escárnio e desconfiança, sentia-se impotente. Silenciosamente, esperava que tudo acabasse sem incidentes, sem imaginar o caminho bizarro que aquela simples parada de trânsito acabaria tomando. Mal sabia ela que aquilo era apenas o começo. O interior apertado da delegacia de Morganville era uma colagem de paredes de blocos de concreto bege, luzes fluorescentes e vozes tensas. Alia sentava-se rígida em um banco de madeira inflexível perto da recepção, com os pulsos livres de algemas, mas o corpo trêmulo e tenso. Os policiais não a haviam prendido formalmente, mas insistiram que ela fosse à delegacia para mais perguntas. Sua mente estava confusa, tentando entender como uma simples preocupação com a luz traseira e uma denúncia duvidosa de roubo de carro haviam se transformado nesse fiasco humilhante. Seus ombros doíam por se manter rígida e ereta. Ela observava o policial Lowe e o policial Hollins trocarem palavras com o outro policial do outro lado da sala. De vez em quando, eles olhavam em sua direção e riam. A ansiedade se espalhou como fogo em seu peito e ela captou alguns fragmentos da conversa deles, nenhum deles lisonjeiro. Em determinado momento, um policial alto e magro, com olhos profundos, passou por ela e parou para olhá-la por alguns segundos, antes de gritar para todos. Ela deve ser alguma vigarista. A afirmação fez a Alia sentir um calor subir ao rosto, uma onda de vergonha e raiva que ela não conseguiu conter. Conseguiu conter. Por fim, o policial se aproximou com os braços cruzados. Só precisamos verificar algumas coisas, senhorita Monroe, disse ele, com uma aparência de polidez que mal conseguia esconder um tom de desprezo. Você disse que este carro é seu, certo? Alia respirou fundo e respondeu. Sim, como eu disse, eu o comprei há 2 anos. Todos os documentos estão em ordem. Ele deu uma risada sarcástica e disse. Claro. Em seguida fez um gesto para que ela o seguisse até uma pequena sala de interrogatório. Ela obedeceu, roubando um olhar enquanto entrava na cabine sem janelas, cujas paredes pareciam se fechar sobre ela. Ela colocou as mãos sobre a superfície da mesa de metal, sentindo o frio penetrar em suas palmas. O policial Lowe sentou-se à sua frente, colocando a carteira de motorista, o documento do carro e alguns papéis à sua frente. O policial Rollins encostou-se na moldura da porta, cruzou os braços e esboçou um leve sorriso. Então, Lua começou a bater com a caneta na mesa. Verificamos sua carteira de motorista e o documento do carro, e eles confirmam o que você está dizendo. Mas é muito estranho que tenhamos recebido uma denúncia de que este veículo foi roubado. Ele a olhou de soslaio, como se esperasse que Alia confessasse algum crime oculto. Ela franziu a testa. Se os documentos comprovam que o carro é meu, posso ir, por favor? Não sei o que mais há para explicar. Rollins se afastou da moldura da porta. Qual é a sua ocupação, senhorita Monroe? Ele perguntou em tom duvidoso. Todos esses mapas estelares estranhos e livros de matemática. Você é professora ou algo assim? Sua garganta ficou apertada. Ela tinha muito orgulho do seu trabalho.
mas tinha receio de revelá-lo naquele ambiente. Sou pesquisadora científica, disse ela baixinho, recusando-se a dar mais detalhes, a menos que fosse pressionada. Sou especialista em astrofísica. Houve um momento de silêncio enquanto os dois policiais trocavam olhares divertidos. Depois eles explodiram em risadas meio contidas, o som ecoando nas paredes da Stark. Rollins gritou: "Astrofísica? Uau, essa é nova! Deve ser alguém importante, né?" As bochechas de Alia arderam. Ela quase podia sentir o gosto do ridículo no ar. "Tem algo engraçado nisso. É uma nova. Deve ser alguém importante, hein?" As bochechas de Alia arderam. Ela quase podia sentir o ridículo no ar. "Há algo engraçado nisso?" Lou balançou a cabeça, incrédulo. "Deixe-me ver se entendi. Você mora em uma parte modesta da cidade. Dirige um carro que alguém denunciou como roubado e afirma ser algum tipo de gênio da NASA. Parece suspeito, não, você não acha?" O temperamento de Alia explodiu, mas ela controlou a voz. "Eu trabalho para o Centro Espacial Protegido da NASA em Greenbelt, Maryland. Não é segredo, meus colegas podem confirmar. Você pode ligar para confirmar se quiser." Ela procurou o celular para fornecer alguns contatos. Rollins soltou uma risada zombeteira. "Com certeza vamos verificar isso, mas, por enquanto, precisamos fazer mais algumas verificações. Talvez essa seja sua grande história de cobertura. Ou talvez você está dizendo a verdade." Ele deu de ombros, como se a ideia de uma mulher negra ser astrofísica fosse muito improvável para acreditar. "Bem, tenho o direito de ir embora se não estou presa." A voz de Alia tremia com uma mistura de medo e raiva. Os policiais trocaram um olhar. Lou limpou a garganta. "Vocês estão livres para ir agora. Talvez precisemos fazer mais perguntas mais tarde." Sem dizer mais nada, Alia reuniu seus pertences e saiu da sala de interrogatório. Ela se dirigiu à área de recepção, ignorando os olhares suspeitos. Suas pernas pareciam gelatina, mas ela se forçou a projetar calma e determinação. Lá fora, o ar noturno parecia uma libertação da prisão. Ela parou um momento para respirar e lembrar que não tinha feito nada de errado, que o desprezo deles era fruto da ignorância. Olhando para os vestígios do dia, giravam em sua mente. Alia decidiu que uma coisa era certa. Não importava o que os próximos dias reservavam, ela permaneceria firme. Mal sabia ela que os eventos que se desenrolavam logo a levariam a um tribunal que abalaria os alicerces de Morganville e além. Na manhã seguinte, Alia Rose acordou antes do amanhecer. O céu ainda estava coberto por um azul escuro, e ela dormira mal, revirando-se na cama enquanto sua mente revivia o fiasco na delegacia. Apesar do cansaço mental, ela tinha uma videoconferência importante marcada com sua equipe no Centro Espacial Goddard da NASA. O projeto estava relacionado à análise de dados do rover Perseverance, em Marte, uma missão que a empolgava desde o pouso bem-sucedido. Seu escritório em casa era pequeno, mas aconchegante, com estantes cheias de livros sobre astrofísica, modelagem computacional e matemática avançada. Seus diplomas estavam pendurados ordenadamente na parede. Um bacharelado em física pela Howard University, um doutorado em astrofísica pelo MIT e vários certificados de realização. Ela demorou um momento diante das molduras, lembrando-se dos anos de suor e lágrimas que a trouxeram até ali. Ao entrar na reunião virtual, os rostos familiares de seus colegas apareceram na tela. A doutora Marabel Lopes, da NASA Goddard, o Dr. Robert Chang, do Laboratório de Propulsão a Jato em Pasadena, e um punhado de outros cientistas brilhantes espalhados por diferentes fusos horários. Vê-los proporcionou-lhe uma onda momentânea de conforto. Este era o seu domínio, onde suas habilidades e intelecto eram respeitados. "Bom dia, Alia." Doutora Lopes a cumprimentou. "Você parece cansada. Está tudo bem?" Alia esboçou um sorriso. "Noite difícil, mas vou ficar bem. Vamos começar." Ela mergulhou nas atualizações, discutindo os últimos resultados da análise mineral do rover e as anomalias de dados detectadas na composição do regolito do planeta. Por algumas preciosas horas, ela se perdeu no mundo da exploração cósmica, esquecendo as humilhações da noite anterior. Mas a trégua foi breve. Assim que terminou a ligação, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Temos mais perguntas sobre seu carro. Espere uma intimação da polícia." Alia franziu a testa. Uma intimação por causa de um veículo que pertencia a ela? Seu estômago se revirou. Ansiedade misturada com raiva.
Ela se lembrou do desprezo do detetive Sneakers. A sensação de que estavam determinados a encontrar algo, qualquer coisa para incriminá-la. Ela afundou na cadeira, contemplando seu próximo passo. Ela não era estranha à adversidade. Como uma mulher negra, astrofísica e PhD, ela enfrentara ceticismo em quase todas as fases de sua educação e carreira, mas isso parecia diferente, mais pessoal, mais sinistro. Algo no comportamento do policial lhe dizia que eles não iriam desistir desse caso tão facilmente. Naquela tarde, ela saiu para fazer algumas tarefas, seus olhos constantemente voltados para o no espelho retrovisor, preparando-se para outro carro da polícia. Toda vez que via vermelho ou azul, mesmo em um anúncio publicitário, seu coração disparava. O impacto psicológico do evento da noite anterior já era evidente. Ela costumava dirigir por essas ruas com facilidade, mas agora a paranoia se infiltrava em cada volta do volante. Depois de comprar mantimentos em uma loja local, Alia ouviu uma conversa entre duas mulheres de meia-idade perto da seção de hortifruti granjeiros. Elas falavam em voz baixa sobre uma mulher negra que supostamente estava sendo investigada por roubo de carro. Uma delas chegou a dizer a frase, "Ela diz que é cientista espacial", com uma risada incrédula. A Alia ficou tensa. Os boatos já estavam se espalhando e não era a seu favor. Ao sair, ela percebeu um pequeno grupo de curiosos perto da entrada. Um deles usava um moletom com o emblema da escola secundária local e fez um comentário casual para os amigos. Ouvi dizer que a polícia vai prendê-la em breve." Eles ficaram olhando para Alia enquanto ela colocava as compras no porta-malas. O peso dos olhares julgadores era quase sufocante. Ela voltou para casa determinada a encontrar um advogado que pudesse lidar com o que estava rapidamente se tornando um fiasco. Ela não tinha muita experiência em assuntos jurídicos, tendo vivido uma vida impecável até então, mas sabia que não conseguiria lidar com isso sozinha. Uma rápida pesquisa em seu laptop a levou ao site da Henderson & Branch LLP, um escritório de advocacia local conhecido por casos de direitos civis. Poderia lidar com isso sozinha. Uma rápida pesquisa em seu laptop a levou ao site da Henderson & Branch LLP, um escritório de advocacia local conhecido por casos de direitos civis. O escritório tinha um histórico sólido, com ênfase especial na representação de indivíduos vítimas de discriminação. Após algumas ligações, ela conseguiu marcar uma consulta para o dia seguinte com a advogada Grace Henderson, que havia conquistado reputação por sua defesa feroz em casos de discriminação racial. Só de ouvir a voz confiante de Henderson ao telefone, no telefone aliviou um pouco da tensão crescente de Alia naquela noite. Enquanto a Alia tentava relaxar com uma caneca de chá de camomila, sua mente vagava de volta para a NASA. Uma onda de emoções conflitantes a invadiu. Ela estava planejando finalizar um importante trabalho de pesquisa no mês seguinte, que poderia ser inovador no campo dos estudos atmosféricos de exoplanetas. No entanto, ali estava ela, envolvida em uma possível batalha judicial por algo tão absurdo quanto a posse legítima de seu próprio veículo, graças a uma denúncia que cheirava a malícia. Ela olhou pela janela para as estrelas, a mesma tapeçaria cósmica que a inspirara quando criança a sonhar mais alto do que suas circunstâncias. Ela se sentiu pequena e alvo de algo por um momento. Próprio veículo, graças a uma denúncia que cheirava a malícia. Ela olhou pela janela para as estrelas, a mesma tapeçaria cósmica que a inspirara quando criança a sonhar mais alto do que suas circunstâncias. Ela se sentiu pequena e alvo de ataques por um momento e deixou a amargura surgir. Por que suas credenciais, suas conquistas, sua integridade seriam questionadas simplesmente porque certas pessoas conseguiam compreender que uma mulher negra pudesse ser uma astrofísica da NASA? À medida que a noite avançava, ela lembrou a si mesma que a verdade estava do seu lado. Os fatos estavam do seu lado. Se tentassem levá-la ao tribunal, ela não se acovardaria. Ela tinha provas e pessoas que a respeitavam. Ironicamente, a mesma determinação que a guiara em seus estudos agora a guiaria em sua luta por justiça. Sem que ela soubesse, forças já estavam em ação. Os policiais tinham mais poder do que ela imaginava, e o boatos em Morganville eram uma máquina monstruosa que, uma vez acionada, parecia nunca desacelerar. Mas, no silêncio de sua sala, Alia encontrou uma determinação tranquila. Ela não deixaria que eles manchassem tudo o que ela havia trabalhado tão duro para conquistar.
Ela estava pronta para se defender, sem saber que, no tribunal, as revelações seriam ainda mais explosivas do que ela jamais ousara imaginar. Era uma tarde sufocante quando Alia chegou a Henderson & Branch LLP, em meados de julho. O sol batia forte no tranquilo centro da cidade de Morganville. Apesar do calor opressivo, ela vestia sua melhor roupa de trabalho, determinada a transmitir dignidade e confiança. Ela se aproximou de uma imponente casa vitoriana, reformada com uma grande placa de madeira que dizia Henderson & Branch LLP em letras de latão polido. O interior era surpreendentemente fresco, graças a um eficiente sistema de ar-condicionado. O hall de entrada tinha piso de madeira escura, um lustre ornamentado e uma recepcionista com uma delicada vaso de flores brancas frescas. Alia sentou-se em um sofá macio, esperando ansiosamente até que uma mulher alta e composta, na casa dos 40 anos, apareceu. Ela vestia um blazer azul marinho e se comportava com uma autoridade calma. Senhorita Monroe, a mulher perguntou com voz suave e medida. Eu sou Grace Henderson. Por favor, entre. Alia seguiu a advogada por um corredor estreito, decorado com artigos de jornal emoldurados, evidência de casos de alto perfil e vitórias passadas para o Grace Henderson. Por favor, entre. Alia seguiu a advogada por um corredor estreito, decorado com artigos de jornal emoldurados, evidências de casos de grande repercussão e vitórias do escritório. Ela avistou manchetes como Polícia de Morganville, considerada culpada em processo por discriminação racial, e Henderson vence caso histórico de discriminação. Isso aumentou um pouco sua confiança, sabendo que estava em boas mãos. Grace a conduziu a um escritório privado com uma grande janela com vista para um jardim bem cuidado. Prateleiras de madeira escura revestiam as paredes, cheias de grossos livros jurídicos, mas também fotos pessoais de Grace com sua família, presumivelmente. A advogada fez sinal para Alia se sentar em uma cadeira de couro ao lado de uma mesa de mogno polido. Ela se sentou à sua frente, juntando as mãos. Grace começou a olhar para Alia pensativa. Eu li seu e-mail. Conte-me toda a história desde o início. Omita nenhum detalhe, mesmo que pareçam insignificantes. Alia contou tudo. Sua história, seu trabalho na NASA, a humilhante abordagem policial, o interrogatório zombeteiro, a mensagem de texto suspeita e os rumores que circulavam pela cidade. Grace tomava notas meticulosas, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer algo. Depois de quase uma hora, Alia finalmente fez uma pausa, sentindo-se exausta e aliviada por ter contado sua história sem ser julgada. Grace pousou a caneta. Você mencionou os nomes dos policiais, Derek Lowe e Mark Rollins, certo? Alia assentiu. Eles já apareceram em outros casos, disse Grace, franzindo a testa. Ouvi histórias de que eles discriminam motoristas negros, mas a maioria das pessoas não toma nenhuma atitude ou não consegue provar que houve irregularidade. Alia ficou irritada. Então você acredita que eles estão me perseguindo? Que isso é mais do que um mal-entendido? Grace suspirou. Dizer com certeza ainda, mas o padrão é preocupante. Perfilamento racial é notoriamente difícil de provar, mas não impossível. Precisaremos reunir provas, imagens das câmeras corporais, imagens das câmeras dos carros, o relatório oficial deles. Preciso ver essa suposta denúncia que eles receberam sobre o roubo do seu carro. Pode ser inventada ou infundada. A conversa mudou para tal estratégia. Grace explicou que, como a polícia havia indicado que poderia abrir um processo contra Alia, por mais absurdo que fosse, Alia tinha o direito de se defender ou até mesmo partir para a ofensiva com uma contra-ação judicial se eles prosseguissem com acusações falsas. E a NASA? Grace perguntou entrelaçando os dedos. Eles poderiam corroborar sua posição e status, se necessário? Normalmente, os departamentos jurídicos ou de RH da NASA não gostam de se envolver em assuntos pessoais, mas se a situação se agravar, talvez precisemos de uma declaração oficial confirmando o seu papel. Alia acenou com a cabeça. Tenho certeza de que a NASA confirmaria meu emprego, especialmente se a questão for se estou mentindo sobre quem sou. Meus supervisores e colegas em Goddard ficariam indignados ao saber o que está acontecendo. Grace respondeu. Vamos deixar isso em aberto por enquanto. Sugiro que esperemos para ver se, ou quando, eles realmente entrarão com uma ação. Enquanto isso, vou reunir informações preliminares. A mensagem de texto que você recebeu é estranha.
A polícia normalmente não enviam esse tipo de mensagem de um número desconhecido. Se conseguirmos rastreá-la, poderemos provar que se trata de assédio. Alia saiu do escritório de advocacia sentindo uma mistura de alívio e medo. Ela tinha uma aliada competente em Grace Henderson, mas a ameaça iminente de uma reputação manchada e um possível envolvimento legal pesavam muito sobre ela. Ainda assim, ela não estava sozinha, e isso lhe deu força nos dias seguintes. Alia retomou suas funções na NASA com uma sensação de normalidade. Ela mergulhou de volta em seus projetos de dados e análise, imergindo-se no ritmo reconfortante da investigação científica. Mas cada vez que seu telefone vibrava ou seu e-mail tocava, seu estômago se revirava. Será que a polícia ou o tribunal ligariam a qualquer momento? Tarde da noite, ela recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Esperando mais assédio ou uma denúncia falsa, ela quase ignorou, mas a curiosidade falou mais alto e ela atendeu. "Alô", disse ela hesitante. Uma voz suave respondeu. "É Alia Monroe?" "Sim, quem está falando?" Após uma breve pausa, a voz continuou. "Meu nome é Caroline Jennings." "Sei como dizer isso, mas acho que posso ter algumas informações de que você precisa. Ouvi sobre sua situação e olha, sinto muito, estou apavorada. Não confio em ligar para mais ninguém." O coração de Alia disparou. "Caroline, você pode ser mais específica? Como você soube sobre mim?" "Eu namorava o policial Rollins", ela confessou com a voz trêmula. "Bem, não quero dizer muito ao telefone, mas você precisa saber que ele tem se gabado de um grande plano. Algo sobre dar uma lição a uma certa mulher. Juntei as peças e percebi que poderia ser você." O pulso de Alia acelerou. Seria essa a peça que faltava no quebra-cabeça? Ela perguntou a Caroline se poderiam se encontrar para conversar pessoalmente. Caroline hesitou, mas finalmente concordou em se encontrar em uma cafeteria nos arredores da cidade na manhã seguinte, assim que a ligação terminou. Alia afundou no sofá, o coração batendo forte de ansiedade e excitação. Se o policial Rollins estivesse tramando algo além de uma simples blitz de trânsito, se ele estivesse deliberadamente tentando incriminá-la, ela precisava de provas concretas. Caroline Jennings poderia ter essas provas. Pensamentos rodopiavam na cabeça de Alia. Ela pensou em enviar uma mensagem para Grace Henderson sobre essa nova descoberta, mas decidiu esperar até depois da reunião, quando tivesse informações concretas. Caroline Jennings poderia ser uma testemunha em potencial, ou isso era algum tipo de armadilha? A manhã seguinte traria respostas ou mais perguntas. A Alia não tinha como saber que esse encontro clandestino-reunião iria desencadear uma série de eventos que levariam diretamente ao coração dos segredos mais sombrios do Departamento de Polícia de Morganville, e quando a NASA finalmente percebesse, toda a cidade se veria à beira de uma revelação explosiva. Na pequena e mal iluminada cafeteria nos arredores de Morganville, Alia sentava-se em silêncio em uma mesa de canto, com um cappuccino esfriando ao seu lado. O murmúrio das conversas e a suave melodia de jazz tocando no fundo não ajudavam a acalmar seus nervos. Ela olhava frequentemente para a porta, esperando Caroline Jennings aparecer. Será que isso era um erro? Seria algum tipo de armadilha? 15 minutos depois da hora marcada, uma mulher pequena, com cabelos castanhos e olhos sem expressão, entrou no café. Ela usava óculos escuros grandes e parecia excessivamente cautelosa, examinando o café até que seus olhos pousaram em Alia. Engolindo em seco, ela se aproximou. "Você é Alia?" perguntou Caroline suavemente. Alia assentiu. "Obrigada por vir." Caroline deslizou para a cadeira tirando os óculos escuros. Seus olhos se moviam rapidamente pela sala, como se temesse estar sendo seguida. Ela estava pálida e visivelmente ansiosa. "Eu sei se consigo fazer isto, Mark. Ele pode ser vingativo." Alia inclinou-se para a frente, determinada, mas gentil. "Eu compreendo que mencionaste que ele estava planejando algo. Por favor, eu preciso saber." Caroline brincava com o guardanapo nas mãos, a voz trêmula. Ele estava reclamando outro dia sobre como ele e Derek Lowe estavam montando um caso contra uma mulher negra metida que se dizia cientista da NASA. Ele ficava dizendo que ninguém acreditaria nela, que eles iriam garantir que ela fosse punida por agir acima do seu nível. Eu terminei com ele há semanas, mas ele ainda me manda mensagens ou eu ouço coisas por meio de amigos em comum. O estômago de Alia se contraiu, uma mistura de raiva e medo girando em seu peito. Então eles admitiram ter mentido sobre mim.
Caroline mordeu o lábio. Não tenho certeza se eles mentiram exatamente, mas estavam falando sobre fabricar provas, se fosse necessário. Mark até se gabou de ser capaz de manipular o banco de dados da polícia para fazer parecer que seu carro havia sido roubado várias vezes, mesmo que nunca tivesse sido roubado. Uma onda nauseante de pavor tomou conta de Alia. Você tem alguma prova? Algo tangível? Caroline hesitou. Depois pegou o celular e abriu uma gravação de áudio. Eu gravei uma das ligações dele. A qualidade não é das melhores, mas dá para ouvir o Mark falando sobre enterrá-la e mencionando você especificamente. Ele diz o seu nome e te chama de garota da NASA. Os olhos de Alia se arregalaram. Posso ter uma cópia dessa gravação? Caroline assentiu. É por isso que estou aqui. Estou cansada de ficar calada. Consigo viver comigo mesma se alguém for arruinado porque Mark decidiu... Ela parou, com a voz embargada pela emoção. Tenha cuidado. Ele ficará furioso se descobrir que eu vim até você. Alia agradeceu-lhe profusamente, com lágrimas nos olhos por essa gentileza inesperada. Ela jurou compartilhar essa prova com seu advogado imediatamente. Caroline apertou a mão de Alia brevemente e saiu, olhando por cima do ombro enquanto caminhava para o estacionamento ensolarado. Em menos de 1 hora, Alia estava no escritório de Grace Henderson, com o celular na mão, reproduzindo a gravação. Grace ouviu atentamente, sua expressão mudando de curiosidade para satisfação sombria. Isso é exatamente o que precisamos, disse a advogada. Se eles realmente estão falsificando provas ou planejando fazê-lo, podemos entrar com uma ação civil por processo malicioso se a polícia apresentar acusações, e isso pode até abrir as portas para acusações criminais contra eles. O resto do dia foi uma névoa de papelada e telefonemas, cada passo preparando-a para a data do julgamento que se aproximava. Alia não conseguia de lembrar todas aquelas noites que passou estudando mecânica quântica e teoria da gravidade, sem saber que um dia passaria o mesmo tempo lidando com jargões jurídicos e transcrições. Ao anoitecer em Morganville, ela voltou para casa sentindo o peso da intimação na bolsa. Olhou para a estante cheia de revistas sobre exploração espacial e prêmios da NASA. Era surreal que alguém pudesse duvidar de quem ela era ou do que havia alcançado, mas em poucas semanas, ela estaria diante de um juiz e de uma plateia de céticos, forçada a defender sua própria identidade. Ela olhou pela janela da sala para o céu noturno. As estrelas brilhavam, testemunhas silenciosas da injustiça que se desenrolava lá embaixo. Em algum lugar lá em cima, o rover Perseverance percorria o solo marciano, coletando dados para a próxima grande descoberta. Ela fechou os olhos e sussurrou uma promessa determinada para si mesma. Não permitiria que a ignorância e o preconceito ofuscassem sua vida. Enquanto isso, a contagem regressiva para o dia 2 de agosto havia começado, e Alia só podia rezar para que a verdade prevalecesse quando as portas do tribunal finalmente se abrissem. 1 semana antes da data do julgamento, Grace Henderson convidou Alia para uma última sessão de preparação no escritório de advocacia. Junto com elas estava Kevin Branch, o sócio de Grace e parceiro de Grace, um advogado de defesa experiente, conhecido por seus interrogatórios incisivos, com cabelo curto grisalho e um olhar firme. Kevin tinha um ar de autoridade e calma. Os três se acomodaram no escritório de Grace, com anotações e documentos jurídicos espalhados pela grande mesa no centro. Grace distribuiu resumos digitados detalhando a estratégia de defesa. Primeiro, ela disse que precisávamos garantir que o juiz visse o quão absurdas eram as acusações. Tínhamos documentos de registro, comprovante de seguro e uma declaração da concessionária do carro confirmando a data da compra. Kevin interrompeu. Também vamos nos basear na sua reputação profissional para ilustrar como é improvável e ilógico que você roubar um veículo que você já possui. O Departamento de RH da NASA enviou uma carta formal confirmando seu emprego no cargo. Isso por si só já deveria fazer qualquer pessoa sensata questionar por que você arriscaria sua carreira por uma acusação de furto. Alia assentiu, nervosa, e Caroline gravava. Grace bateu com a caneta em uma pasta com a etiqueta Provas. Vamos entrar com uma moção para incluir a gravação de áudio como prova. Argumentaremos que ela enfraquece diretamente a alegação da acusação, mostrando a intenção maliciosa de pelo menos um dos policiais que a prenderam. Se o juiz permitir, isso pode ser nosso trunfo. Alia ouviu atentamente, bebendo ocasionalmente de uma garrafa de água. Embora o plano parecesse sólido, sua mente girava em torno de
E se? E se o juiz estivesse de alguma forma alinhado com os policiais? E se as provas fossem consideradas inadmissíveis por um detalhe técnico? Percebendo sua apreensão, Kevin ofereceu um sorriso tranquilizador. Já lidamos com casos como este antes, Ali. Confie em mim. Quando eles virem a NASA garantindo por você e ouvirem a gravação, o argumento da acusação começará a desmoronar. Nosso maior desafio é garantir que o caso não seja arquivado discretamente antes que toda a verdade venha à tona. Queremos que as acusações sejam retiradas, mas também queremos responsabilização. Após quase 2 horas elaborando estratégias, eles encerraram a reunião. Kevin ofereceu um aperto de mão firme. Nos vemos em breve no tribunal. Enquanto isso, tente manter a calma. O estresse pode prejudicar seu depoimento, fazendo você parecer nervosa ou insegura. Grace acompanhou Alia até a recepção. Não deixe que eles a abalem, aconselhou ela. A verdade está do nosso lado. Lembre-se de que você tem toda a sua carreira na NASA por trás de você. Isso não é pouca coisa. O juiz e o júri vão perceber isso. Alia forçou um pequeno sorriso, grata pelo apoio incondicional. Ao sair do escritório de advocacia, ela parou um momento no carro para respirar fundo. Seu celular vibrou com mensagens de texto de amigos e colegas que ficaram sabendo do caso judicial iminente. Muitos ofereceram apoio, embora alguns fizessem perguntas incômodas sobre os rumores que circulavam. Ela respondeu da melhor maneira possível, enfatizando sua inocência e que a verdade logo viria à tona. Na véspera da audiência, Alia recebeu uma ligação de um número desconhecido. Seu coração disparou quando o interlocutor se apresentou como Dr. Benjamin Morrison, vice-diretor do Centro Espacial Goddard da NASA. Ela o havia conhecido apenas uma vez, em uma conferência do departamento, onde ele fez uma palestra sobre os telescópios espaciais de última geração da NASA. Dr. Morrison, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula, isso é uma surpresa. Ele respondeu com um tom cordial, mas urgente. Senhorita Monroe, fui informado sobre sua situação legal. Vários membros de nossa equipe de liderança expressaram preocupação. A NASA valoriza sua reputação e, especialmente, mentes brilhantes como a sua. Queremos garantir que você tenha todo o apoio necessário durante esta aprovação. Alia ouviu com admiração. Nunca esperava que os superiores da NASA assumissem um papel tão direto. Inicialmente, ela havia procurado o RH apenas para obter uma simples carta de confirmação de emprego. O Dr. Morrison continuou. Entendo que você já tem um advogado, mas a agência quer enfatizar que qualquer declaração oficial confirmando seu emprego, sua função ou qualquer elogio que você tenha recebido será prontamente fornecida. Também estamos preparados para enviar um representante da NASA à audiência, se necessário. Uma lágrima de gratidão ameaçou escapar do canto do seu olho. Ela esperava que a NASA a apoiasse, mas isso estava além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Obrigada, Dr. Morrison. Agradeço mais do que posso expressar. Ele deu uma risada gentil. Nós cuidamos dos nossos, senhorita Monroe. Fique tranquila, seus colegas e superiores estão do seu lado. Se precisar de apoio adicional, entre em contato diretamente com meu escritório. Boa sorte amanhã. A ligação terminou. Alia sentou-se na sala de estar com o telefone na mão, sentindo uma renovada sensação de confiança. Se a NASA estava disposta a ir tão longe, isso significava que o departamento de polícia teria dificuldade em pintá-la como mentirosa ou impostora. Naquela noite, ela mal dormiu, ensaiando como seria a audiência. Ela imaginou o banco do juiz, a mesa da defesa, a fileira de assentos atrás dela, onde o público poderia se sentar. Será que os policiais Derek Lowe e Mark Rawlings apareceriam com um ar presunçoso e sorridente? Será que o promotor apresentaria uma narrativa sem fundamento? O alarme tocou às 5h30 da manhã. A luz da manhã parecia fria contra sua pele, enquanto ela vestia um terno preto conservador, que havia escolhido para transmitir profissionalismo no tribunal. Depois de tomar uma xícara de café e dar uma olhada nas notícias, não havia nenhuma menção ao seu caso, mas ela esperava que a cobertura local aparecesse em breve. Ela chegou cedo ao tribunal e encontrou Grace Henderson e Kevin Branch em uma pequena sala de conferências perto da sala do juiz. A expressão de Grace era severa. Acabamos de saber que a promotoria vai apresentar algumas bobagens sobre você estar em dificuldades financeiras. Eles alegam que isso é motivo para roubo.
Alia ficou boquiaberta. Isso é absurdo. Tenho uma renda estável da NASA. Não tenho problemas financeiros. Kevin deu de ombros. Eles farão de tudo para convencer o juiz de que você tinha um motivo para cometer um crime. Não se preocupe, temos seus extratos bancários recentes. Não há nenhuma atividade suspeita. É apenas uma tática desesperada. O tempo passou voando e, precisamente às 9h, eles foram conduzidos a uma sala de audiências de tamanho médio, com janelas altas que deixavam entrar raios de sol. Os bancos de madeira estavam ocupados por espectadores curiosos, alguns deles moradores locais atraídos pelos rumores, outros provavelmente ali por casos não relacionados. Uma juíza de rosto severo, a honorável Rebecca Alton, presidia o tribunal. A Alia estudou sua expressão, procurando qualquer sinal de parcialidade. A juíza Alton era conhecida por ser rigorosa, suas decisões eram estritamente baseadas na lei. Do lado da acusação, um promotor assistente júnior chamado Richard Paxton Rose dirigiu-se ao tribunal. Ele recitou as alegações de que um veículo roubado correspondente a um registro havia sido sinalizado pelo Departamento de Polícia de Morganville, levando à sua detenção, e que uma investigação mais aprofundada levantou suspeitas sobre sua propriedade do carro. Ele usou uma linguagem jurídica cuidadosa, evitando afirmar que o carro era definitivamente roubado, mas o suficiente para insinuar irregularidades. Durante o breve intervalo, o tribunal fervilhava com sussurros animados. A gravação de áudio era o assunto da sala. Algumas pessoas reconheceram a voz de Mark Rawlings e balançaram a cabeça em descrença. Outras especularam sobre as implicações da NASA tornar público seu apoio a Alia. Não era todo dia que uma agência federal entrava em um drama judicial em uma pequena cidade com tanta força decisiva. Alia e seus advogados se reuniram no corredor. Com o coração ainda batendo forte, ela murmurou: "Você acha que a juíza vai arquivar o caso?" Grace respondeu calmamente: "Ela pode, mas não posso garantir. Temos provas fortes, mas a juíza pode querer um julgamento formal para garantir que todos os ângulos sejam considerados. Vamos ver como será a próxima sessão." Quando o tribunal voltou a se reunir, a juíza Alton não perdeu tempo. Ela limpou a garganta e fixou o olhar firme em Paxton. "Sr. Paxton, considero as provas apresentadas pela defesa altamente convincentes, sendo particularmente preocupante a gravação que sugere a intenção do policial Rawlings de fabricar provas. O senhor teve oportunidade de analisá-la mais detalhadamente durante o intervalo?" Paxton levantou-se, remexendo seus papéis. "Sim, meritíssima. Consideramos a clareza das gravações questionável e a identificação da voz confirmada." Grace levantou-se rapidamente. "Temos uma testemunha que pode identificar essa voz e confirmar sua autenticidade, a senhorita Caroline Jennings, que por sua segurança não está presente hoje, mas está disposta a testemunhar em futuros procedimentos, se necessário. Além disso, a defesa pode providenciar uma análise forense da gravação." A juíza Alton acenou com a cabeça, com expressão séria. "Aceitaremos uma análise forense oficial da autenticidade da gravação por enquanto. Vamos prosseguir." Paxton endireitou os ombros, olhando para os policiais e Rawlings, sentados no fundo. "Meritíssima, à luz dos novos desenvolvimentos, o Ministério Público está revendo se deve prosseguir com as acusações. Solicitamos um breve adiamento para avaliar as provas e consultar novamente as autoridades policiais." Grace imediatamente se opôs. "Meritíssima, minha cliente já sofreu danos significativos à sua reputação e bem-estar mental. Solicitamos a rejeição imediata do processo, ou, no mínimo, que a Senhorita Monroe seja liberada de qualquer suspeita com um pedido de desculpas do Ministério Público." Um silêncio tomou conta da sala. A juíza Alton esfregou a têmpora, olhando da defesa para a acusação. "Normalmente, eu concederia um adiamento se a acusação acreditasse que mais tempo é necessário. No entanto, as provas contra a senhorita Monroe parecem, na melhor das hipóteses, frágeis e, na pior, produto de má conduta. Sr. Paxton, ou o senhor apresenta provas sólidas e verificáveis de irregularidades por parte da senhorita Monroe, ou encerramos o caso." Um silêncio se instalou, quebrado apenas por Paxton folheando sua pasta, com o suor escorrendo pela testa. Finalmente, ele suspirou. "Não temos provas suficientes neste momento." O olhar da juíza se endureceu. "Então, não tenho outra escolha a não ser retirar as acusações contra a senhorita Monroe. Além disso, solicito uma revisão interna da conduta do Departamento de Polícia de Morganville,
nesta investigação, especificamente dos policiais Derek Lowe e Mark Rawlings. Eles precisarão explicar as discrepâncias levantadas pela defesa. A sala do tribunal explodiu em conversas. Alia sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase desabou na cadeira. Grace colocou uma mão em seu ombro em sinal de apoio, mas ainda não tinha acabado. A juíza Alton levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe-me acrescentar, senhorita Monroe. Você está livre para ir. Sem nenhuma mancha em seu histórico, no entanto, se você ou seu advogado pretendem entrar com uma ação judicial por má conduta ou difamação, vocês estão no seu direito. Ela bateu o martelo e a audiência foi encerrada. A Alia engoliu um nó na garganta, com gratidão e adrenalina misturadas em seu sangue. As acusações foram retiradas, mas as repercussões permaneceram no ar. Quando as pessoas começaram a sair, um representante da NASA, um homem alto chamado Charles Wilcox, aproximou-se de Alia. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la. Senhorita Monroe, o Dr. Morrison enviou seus parabéns. Estamos aliviados por isso ter sido resolvido rapidamente. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em nos contatar. Alia apertou a mão dele, mal conseguindo encontrar palavras para agradecer. A simples presença do representante da NASA naquele tribunal era uma demonstração de solidariedade e poder que ressoou em todos os que assistiam. Perto dali, Lowe e Rawlings foram cercados por uma multidão de repórteres da mídia local, que os bombardeavam com perguntas sobre a suposta má conduta. Alia ouviu apenas alguns trechos. Sem comentários, temos que analisar os fatos. Tudo isso é um mal-entendido. O rosto do policial Rawlings estava vermelho e o policial Lowe parecia furioso. Grace afastou Alia do caos. É melhor deixar a mídia fazer o seu trabalho, aconselhou ela. Conversaremos em breve sobre os próximos passos. Talvez decidamos entrar com uma ação civil. Talvez não, mas por enquanto você foi inocentada. Do lado de fora do tribunal, o sol do meio-dia parecia excepcionalmente brilhante, como se o próprio mundo estivesse comemorando a vitória. Uma pequena multidão de apoiadores aplaudia discretamente, incluindo alguns colegas de trabalho de Alia que haviam vindo de carro. Um deles segurava um cartaz com os dizeres: "Acreditamos na ciência e na justiça." Alia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos com o apoio. No meio da multidão, um repórter local empurrou um microfone em direção a Alia. Senhora Monroe, como se sente ao ter seu nome limpo? Algum comentário sobre a gravação que implica os policiais Lowe e Rawlings? Alia olhou para Grace. A advogada acenou com a cabeça, dando-lhe permissão para falar, se desejasse. Respirando fundo, Alia disse: "Estou grata que a verdade tenha vindo à tona. Sou uma cientista, acredito em provas, e as provas mostraram que fui alvo de injustiça. Espero que isso leve a uma mudança real em nossa comunidade. Discriminação e abuso de poder não têm lugar aqui nem em lugar nenhum." O repórter fez outra pergunta, mas Grace gentilmente guiou Alia em direção ao carro. Ela já havia dito o suficiente por enquanto. Alia estava livre, e a confirmação da NASA sobre sua identidade havia sido o golpe decisivo. Dirigindo para casa, ela se sentia como se estivesse flutuando. A tensão que tomava conta de seu peito há dias começou a diminuir. Ela ligou o rádio e ouviu um boletim de notícias local sobre os acontecimentos do dia. O âncora relatou à audiência, destacando o papel da NASA na defesa de sua astrofísica estrela. Alia não pôde deixar de sorrir com a frase. No entanto, um pensamento persistente continuava a surgir. Ela poderia ter sido inocentada, mas será que o policial Lowe e o policial Rawlings realmente enfrentariam as consequências? O sistema de Morganville teria integridade para punir irregularidades dentro de suas próprias fileiras? A notícia da demissão se espalhou rapidamente por Morganville e além. Em 24 horas, as redes sociais ficaram repletas de discussões sobre corrupção e discriminação racial na polícia local. Um tweet de um dos colegas de Alia na NASA viralizou: "Vergonha para a polícia de Morganville por perseguir uma brilhante cientista da NASA. É por isso que a representatividade é importante." Anexada ao tweet estava uma foto de Alia sorrindo em frente a um protótipo de foguete da NASA. As redes de televisão locais exibiram reportagens sobre o caso, reproduzindo trechos da gravação de áudio que expunham as intenções maliciosas do policial Rawlings. A Câmara Municipal de Morganville
que já estava sob pressão para resolver queixas anteriores contra os mesmos policiais, viu-se inundada de e-mails e telefonemas exigindo responsabilização. Uma investigação interna pelo Departamento de Polícia de Morganville foi iniciada quase imediatamente, apesar das tentativas iniciais de certos funcionários de minimizar a gravidade do caso. A indignação pública crescente forçou-os a tomar medidas concretas. O policial Derek Lowe foi colocado em licença administrativa enquanto aguarda uma análise mais aprofundada. O policial Mark Rollins enfrentou suspensão imediata depois que analistas forenses confirmaram sua voz na gravação comprometedora. A portas fechadas, Grace Henderson e Kevin Branch negociaram com os representantes legais da cidade. Eles queriam mais do que apenas um acordo silencioso. Queriam um pedido formal de desculpas do Departamento de Polícia e o reconhecimento da irregularidade. Alia debateu-se com a decisão de entrar com uma ação civil, mas depois de ouvir inúmeros outros moradores de Morganville que haviam sofrido discriminação e intimidação semelhantes por parte dos mesmos policiais, ela tomou sua decisão. A comunidade precisava de um encerramento e de responsabilização, não de dinheiro para calar a boca e silêncio, então ela instruiu Grace a prosseguir. "Deixe-os ver que isso não é só sobre mim", disse Alia, a sua advogada. "É sobre todos que foram maltratados." Pouco depois, repórteres descobriram ainda mais esqueletos no armário de Lowe e Rollins. Outros moradores se manifestaram, compartilhando histórias de abordagens de trânsito que terminaram em intimidação e acusações falsas. Um homem alegou que Rollins havia colocado um pequeno saco de maconha em seu porta-luvas, o que levou a uma batalha judicial de 1 ano que ele finalmente venceu. Outra mulher descreveu como Lowe a humilhou na frente de seus filhos durante uma multa de trânsito de rotina. A pressão crescente tornou-se impossível de ignorar pelo departamento. O chefe Raymond Burns, que havia defendido publicamente seus policiais, agora enfrentava críticas ferozes por permitir uma cultura tóxica. Em uma última tentativa de salvar a reputação do departamento, ele emitiu uma declaração condenando Lowe e Rollins, anunciando sua suspensão indefinida sem remuneração. Enquanto isso, a promotoria abandonou qualquer pretensão de processar Alia e, em vez disso, concentrou-se em possíveis acusações contra os policiais por obstrução da justiça e conspiração para apresentar um relatório falso. Ao longo de várias semanas, à medida que mais provas surgiam, cresciam os rumores de possíveis acusações. No meio destes acontecimentos turbulentos, Alia regressou ao seu trabalho na NASA, determinada a recuperar alguma aparência de normalidade. Encontrou consolo na sua investigação, realizando novas simulações da composição do solo marciano e colaborando num projeto de detecção de exoplanetas. Cada descoberta a lembrava de que o cosmos era vasto e que seus problemas em Morganville, embora importantes, eram apenas uma pequena mancha no grande esquema das coisas. No entanto, a luta pela justiça não havia terminado. O processo civil avançava com depoimentos agendados e argumentos jurídicos em ebulição. Grace Henderson passava noites em claro elaborando um caso meticuloso que exporia não apenas as vinganças pessoais de alguns policiais, mas também um padrão mais amplo de irregularidades sistêmicas. Durante a fase de depoimentos, Mark Rollins parecia contrito, mas evasivo. Ele gaguejava durante os interrogatórios, recusando-se repetidamente a lembrar ou confirmar certos detalhes. Mas as provas de áudio, juntamente com o depoimento sob juramento de Caroline Jennings, o incriminaram. Derek Lowe tentou se distanciar de Rollins, alegando que estava apenas seguindo o protocolo. Mas mensagens de texto e postagens nas redes sociais revelaram uma camaradagem de longa data entre os dois, repleta de comentários preconceituosos sobre vários membros da comunidade. A cada nova revelação, a opinião pública se voltava mais decisivamente contra eles. Os cidadãos organizaram protestos pacíficos em frente à delegacia exigindo reformas. Líderes de grupos comunitários locais, incluindo pastores, empresários e ativistas dos direitos civis, formaram uma coalizão para pressionar o Conselho Municipal a aprovar medidas de supervisão mais rigorosas para o departamento. Quando chegou a audiência final do processo civil, o Tribunal de Morganville estava lotado de repórteres, ativistas e curiosos. Câmeras disparavam flashes capturando cada passo de Alia, enquanto ela entrava ladeada por Grace e Kevin, sentados à mesa da defesa. Lowe e Rollins estavam com expressões sombrias. Seus advogados folheavam nervosamente pilhas de papéis.
Para a Alia, esse era o culminar de semanas de estresse, ansiedade e indignação. Mas, ao olhar para a multidão, ela avistou Carolyn Jennings, sentada em silêncio no fundo. Ela ofereceu a Alia um aceno de apoio, um lembrete silencioso de que ainda existiam pessoas boas e que a coragem podia vir de lugares inesperados. A tensão no ar crepitava de expectativa. Ninguém sabia como o juiz decidiria ou se um acordo seria alcançado. Mas uma coisa era certa. As rodas do karma já haviam começado a girar, e para aqueles que haviam perpetrado e auxiliado essa farsa cruel, não havia como escapar das consequências. A audiência civil final foi um momento marcante não apenas para Aya, mas para toda a cidade de Morganville. Ao longo de 2 dias, foram apresentadas provas minuciosas de discriminação racial, relatórios policiais falsificados e táticas de intimidação por parte de agentes de baixo escalão e Hollins. O testemunho emocionado de Caroline Jennings sobre a arrogância e manipulação do seu ex-namorado deixou Drew sem fôlego na galeria. Moradores locais relataram as suas próprias provações, revelando um padrão perturbador de abuso que persistia há anos. Quando a juíza Marsha Lockhart finalmente proferiu seu veredicto, o tribunal ficou em silêncio, a ponto de se ouvir o zumbido fraco do ar-condicionado. A juíza Lockhart condenou as ações do policial como uma violação flagrante da confiança pública e antitética aos princípios da justiça. Ela ordenou um acordo significativo em favor de Alia, parte do qual foi destinado a um novo programa comunitário de bolsas de estudo em ciências, a pedido pessoal de Alia. Não se trata apenas de mim, disse Alia, com a voz trêmula por uma mistura de alívio e convicção. Quero garantir que os alunos talentosos de Morganville, independentemente de sua origem, possam seguir carreiras em ciência e tecnologia sem enfrentar o tipo de preconceito que eu enfrentei. A plateia explodiu em aplausos, cujo som ecoou nas paredes revestidas de painéis de madeira. Grace Henderson apertou a mão de Alia, com orgulho brilhando nos olhos. Kevin Branch sorriu, batendo nos papéis do acordo com satisfação. Até mesmo alguns membros da imprensa, que normalmente mantinham a compostura profissional, não conseguiram esconder os sorrisos. Os policiais Derek Lowe e Mark Rollins foram demitidos do Departamento de Polícia de Morganville, encerrando efetivamente suas carreiras na área de segurança pública. Ambos enfrentavam possíveis acusações criminais que ainda estavam tramitando no sistema judicial. Sua queda do poder foi rápida e humilhante, a tempestade kármica perfeita que Alia secretamente esperava. O chefe Raymond Burns renunciou sob pressão pública, abrindo caminho para uma reforma em todo o departamento. Nas semanas que se seguiram, as manchetes locais anunciaram reformas em Morganville e destacaram as novas bolsas de estudo financiadas pelo acordo. Os membros do Conselho Municipal aprovaram regulamentos de supervisão mais rígidos para as forças policiais, incluindo câmeras corporais obrigatórias, conselhos de revisão independentes e programas de treinamento contra preconceitos. Para a Alia, o fim da batalha judicial trouxe um profundo sentimento de alívio, mas também uma onda de exaustão emocional. Ela voltou aos seus projetos da NASA com vigor renovado, canalizando o estresse reprimido para sua pesquisa. Ela se dedicou às complexidades da radiação cósmica de fundo, algoritmos de detecção de exoplanetas e novos fluxos de dados provenientes do rover Perseverance, em Marte. Cada nova descoberta parecia uma reafirmação das possibilidades ilimitadas da ciência e um lembrete de como o preconceito mesquinho nunca poderia realmente ofuscar a grandiosidade do universo. Se você se emocionou com a luta de Alia pela justiça, lembre-se de que cada um de nós tem o poder de fazer sua voz ser ouvida, independentemente do tamanho do adversário. É preciso coragem, perseverança e o apoio de uma comunidade unida por uma crença comum na justiça. Através de seu espírito inabalável e da confirmação da NASA de sua verdadeira identidade, Alia não apenas limpou seu nome, mas ajudou a expor a corrupção e pavimentar o caminho para mudanças positivas em Morganville. Agora é a sua vez de espalhar a mensagem, compartilhar esta história com aqueles que precisam ser lembrados de que a verdade pode prevalecer contra todas as adversidades. Vamos continuar lutando contra o preconceito, a injustiça e o abuso de poder onde quer que eles apareçam. Se esta história te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias que defendem a coragem, a esperança e a busca eterna pela igualdade. Mantenha-se determinado e continue alcançando as estrelas.